Ceará Global 2020, o futuro em 360 graus. Um evento que mostra o mundo que veio para o Ceará e o Ceará que está ganhando o mundo. É uma promoção e realização de Câmara Setorial de Comércio Exterior e Investimentos Estrangeiros e Câmara de Comércio Brasil-Portugal no Ceará. Patrocínio de ADESE, AECIP, APSV Advogados, Assembleia Legislativa do Estado do Ceará, BF Fortship, Banco do Nordeste, Bugabu Studio, Café Santa Clara, FIEC, Quer, Sebrae Ceará, SP Combustíveis e Universidade de Fortaleza Unifor, Fundação Edson Queiroz. Copatrocínio de Secretaria de Turismo do Estado do Ceará. Apoio de Casa Azul Ventures, Elephant Coworking, Federação das Câmaras de Comércio Exterior, Instituto Brasil-África, Junta Comercial do Ceará, Mango Ventures, Observatório France, Trends CE, Vetor Marcas e Patentes, Winds for Future, apoio institucional de Apex Brasil, Fé Comércio Ceará e Complexo do Pecém, apoio tecnológico de Mob Telecom e Project TI, TAPE, organização de Prática Eventos e Move On. Mídia Partner, Grupo O Povo de Comunicação. Ceará Global 2020, o futuro em 360 graus. Estamos no nosso segundo dia de atividades do nosso evento e vamos começar agora o painel Indústria do Turismo, uma economia conectada com o mundo. Teremos mediação de Marcos Pompeu, secretário executivo dos Conselhos Empresariais da Fé Comércio Ceará, e como painelistas Arialdo Pinho, secretário de Turismo do Estado do Ceará, e Vinícius Lumertz, secretário de Turismo do Estado de São Paulo. Aproveitem bem que nós temos uma extensa programação para o segundo dia do Ceará Global 2020. Bom painel! Olá, bem-vindos ao Ceará Global 2020, o evento de internacionalização do Ceará, para o painel Indústria do Turismo, uma economia conectada com o mundo. Nós teremos nesse painel a participação de dois craques, duas referências internacionais do turismo do Brasil, que são os secretários Arialdo Pinho, secretário de Turismo do Ceará, e o secretário Vinícius Lumertz, secretário de Turismo do Estado de São Paulo. Eu queria... Bem-vindos, secretários, é um prazer imenso, e eu dizia há pouco para os secretários que é um privilégio para mim e para nós todos que estamos assistindo o painel, termos Lumertz e Arialdo juntos, porque são pessoas de um grande conhecimento e de uma grande liderança no turismo brasileiro. O secretário Arialdo Pinho, um empresário consagrado e apenas acredito a ele o Beach Park de Fortaleza, que é um equipamento hoje internacional do Brasil, um dos parques mais qualificados do turismo brasileiro internacional, e o Arialdo é o responsável pela implantação e operacionalização do Beach Park, na época de empresário. Só que o Arialdo, nos últimos 16 anos, tem se dedicado à gestão pública do governo do Estado. Dos 10 anos em que esteve à frente da Casa Civil, 2007 a 2014, o secretário Arialdo coordenava todos os programas e projetos e a comunicação do governo. E desde 2015, que ele chegou no turismo, depois de ter cuidado da infraestrutura e da comunicação, Arialdo chega no turismo no movimento de internacionalização do Ceará. Porque o turismo, e o nosso governador costuma dizer que nós estamos aqui com a trinca de hubs, né, secretário? É o aéreo, o porto, portuário e as conexões dos cabos. Então, secretário Arialdo, um privilégio estar com você aqui. Secretário Lumertz tem uma formação de estudos espetacular de política, de economia, de planejamento estratégico em escolas importantes do mundo e depois uma referência, secretário, que muito me anima, a passagem do secretário Lumertz como diretor nacional do Sebrae,
sabemos a importância do SEBRAE para o turismo e para tudo, para toda a atividade empresarial do país. Mas nos últimos anos também, desde 2012, o secretário Lumetz teve uma passagem no governo federal, no Ministério do Turismo, como secretário nacional de políticas, como presidente da Embratur, como ministro de Estado de Turismo e, portanto, e depois foi ao governo de São Paulo. Então, se nós estamos aqui num ambiente de internacionalização, pessoas interessadas em saber das oportunidades, da retomada, das oportunidades dos negócios, no turismo, na economia, na exportação, no comércio exterior. Nós estamos aqui com duas personalidades que vão nos trazer, com certeza, vão nos brindar com um painel muito rico em informações. E, sem tomar mais o tempo desse debate, eu preparei aqui, secretários, um roteirinho que pretende, primeiro, abordar onde estamos do choque. São Paulo, Brasil, Ceará, Nordeste, como estávamos nós antes do bloqueio da pandemia. Os números do setor, do turismo, as perspectivas, etc. Depois nós tivemos um choque, e eu perguntarei a vocês na sequência como foi o choque e as medidas de apoio do governo federal, dos governos estaduais, dos empresários, como foi esse movimento que chamamos de movimento de vivência inicial. E aí imagino que passaremos para um lado bom, que é o lado da retomada, a questão dos protocolos e a questão, finalmente, dos cenários futuros. E acredito que, ao final, tenhamos uma compreensão de que se a indústria do turismo é tida como uma indústria de conexão mundial, e se formos desconectados, como é que estamos e como é que estaremos na sequência. Então, a primeira pergunta, e eu peço, começando pelo secretário Lumetz, é que, secretário Lumetz, que você nos diga como estava São Paulo e, se quiser, o Brasil antes do choque da pandemia. Com você, secretário. Agradecer ao Marcos pelo convite, agradecer a esse movimento de extensão que o Ceará faz nesse debate, e também a minha alegria de encontrar aqui o Arialdo, que é O Arialdo sabe, está na política há muito tempo, também está na área empresarial. Na política nós fazemos também muitos amigos, né? E graças a Deus, né? E é o que os políticos experientes dizem, no final o que sobra dessa vida são os amigos. Eu quero dizer que eu estou diante aqui de alguém que eu considero um amigo, uma pessoa que eu respeito, porque a amizade se constrói sobre admiração e respeito. Quer dizer, como profissional, eu tenho grande admiração pelo trabalho que foi feito no Ceará pelo Arialdo, que veio com experiência sobrando. É muito importante você ter um pouco de experiência em outras coisas quando você atua no turismo, né? Porque você traz uma visão um pouco mais, não só diversificada, mas com mais variáveis, inclusive variável política, variável econômica, né? Para que não seja uma abordagem operacional apenas, que ela possa ser operacional, tática operacional, mas que ela seja política também, econômica e até filosófica, em muitos casos, né? Porque é difícil mudar coisas. Não. Sobre São Paulo, era justamente o que nós estamos fazendo aqui. Quando eu deixei o Ministério, antes mesmo de deixar o Ministério, tinha um relacionamento antigo com o João Dória Júnior, que veio a ser governador. Nós já tínhamos cooperado em outras coisas no passado. Eu conheci, na época, que ele era presidente da Embratur, brevemente, né? Naquelas buscas para a liberação dos resorts com cassinos. Nós tínhamos na família, temos ainda um hotel, e é um hotel que foi feito para ser cassino, Laguna Tourist Hotel em Laguna, né? E é parte do retrocesso do Brasil. Nós já tivemos cassinos, nós já tivemos hotéis, temos cassino na Urca, né? Nós já tivemos hotéis em parques naturais, como em Foz do Iguaçu. A gente tem que prestar atenção não só nos nossos avanços, mas nos nossos retrocessos, retraços, né, como dizem os espanhóis. E aqui em São Paulo, eu trouxe duas missões aqui. Uma que é uma continuação da minha missão no turismo, que foi na micro e pequena empresa, de modernização,
de ocupar espaço econômico, político, modernização, da visão. Eu fui relator do primeiro manifesto das micro e pequenas empresas do Brasil. Chamava-se Liberdade para Trabalhar. A mesma luta, a luta pelo desenvolvimento econômico, pela oportunidade, é a mesma briga, né? E pela modernização. E aqui era isso, né? E, de outro lado, promoção, colocar São Paulo numa dinâmica e revelar São Paulo. Revelar. Né? São Paulo é um estado muito grande, ele é a terceira economia da América Latina, Brasil, México e São Paulo. Antes de Colômbia, Argentina, é muito grande, tem 45 milhões de habitantes, 46 milhões de viagens, é o maior receptivo, 2,5 milhões de turistas, caiu para 870 agora, é o maior receptivo interno, maior emissivo interno e internacional. Ora, se nós somos um emissivo tão grande, por que não ter as coisas aqui? Nós já no Ministério tínhamos tirado aqueles impostos da importação de equipamentos para parques temáticos, né? Tínhamos passado tudo isso, faltava passar no Mercosul, aí passou agora com o ministro Marcelo, eles passaram lá, a plenária do Mercosul, nós tínhamos passado todas aquelas fases, abertura do capital das aéreas, essas coisas todas. Mas por que não ter parques temáticos em São Paulo? Né? Então nós estamos fazendo a política de distritos, como está fazendo o Ceará. Nós começamos nacional, não conseguimos vencer em Brasília, que Brasília é muito difícil, e olha aqui quem implantou, justamente o Ceará. E nós estamos implantando aqui para parques temáticos, mas também para centros históricos. Nós estamos criando aqui rotas cênicas, nós estamos criando uma série de movimentos aqui. Mas, para não me alongar muito, dizer que o que nós fizemos no ano passado, que fez uma grande diferença, que nos fez crescer 5,3%, que em São Paulo é muito, porque a base do turismo é muito grande. De novo, só o Ceará cresceu mais, mas evidentemente que a nossa base é muito, muito grande. Então, 5,3% aqui, se você comparar com o Brasil, que foi 2, alguma coisa, ou o crescimento da economia brasileira, que foi 0,9%, ainda que São Paulo tenha sido 2,8%, nós fomos 5,3%. E nós geramos 50 mil empregos. O que nós fizemos? Nós fizemos uma negociação de baixar um imposto absurdo, que era 25% sobre o QAV, né, dos combustíveis das aéreas, que são responsáveis por 30% da conta de colocar um avião no ar, para 12%. E aí fizemos uma negociação, pedimos 490, negociamos 490 voos semanais a mais, conseguimos 700, no final realizamos 700. Quer dizer, aumentamos a movimentação econômica, trocamos irracionalidade fiscal por racionalidade econômica, gerando 50 mil postos de trabalho, né? Deu certo, né? A imagem de São Paulo ficou melhor com a campanha São Paulo para Todos, foi uma campanha muito pesada, nós investimos, e as aéreas investiram como contrapartida, em parceria com o Venture Miró, lá com o Tony, com o Raul Susbacher, o próprio Edu Sanovics, as aéreas, todas ajudaram, e nós fizemos essa mobilização. Criamos uma marca, São Paulo não tinha marca, aquele PIN vermelho com SP no meio, São Paulo para Todos, que nós vamos agora continuar, né? Então, vínhamos crescendo muito. Em janeiro e fevereiro ainda crescemos 3,5%. Aí, em março, que é a segunda pergunta, Marcos, que eu vou deixar para depois, em março, o turismo, que é uma força global, que vem crescendo mais do que a economia global, que empregou em 2018, pelo WTTC, 1 em cada 5 pessoas no mundo, que é uma força de desmaterialização, que é uma força do século, né? Ele bate de frente com o vírus, né? Então, nós íamos voando, e aí fomos interrompidos. Mas, como você mesmo disse, isso é assunto para o segundo capítulo do Marcos, depois de ouvirmos aí a sequência. Secretário Arialdo, agora, por favor, como estávamos no Ceará antes do choque? Primeiramente, agradeço as palavras do Vinícius. Nós somos amigos de viagem, de feiras, de até viagem, já ele como ministro me convidou para fazer um seminário em Copenhague sobre arquitetura, sobre desenvolvimento urbano de Copenhague, que eu agradeço muito, foi uma grande lição. E não é que esteja na frente dele, ele deu uma ordem na casa no Ministério do Brasil. O Brasil vinha de uma sequência de 10 ministros, e agora, hoje em dia, pelo menos, tem uma ordem. Nós não conseguimos conviver com o ministro já há 2 anos, e ele tinha passado 2 anos e deu uma sequência
no Ministério. O Ceará vinha em franco crescimento. Nós tínhamos montado o Rápido no Ceará, uma inovação para o Nordeste brasileiro, que tinha alguns voos esporádicos. Nós conseguimos fazer um centro de conexão, utilizando a máxima de baixar impostos. Nós chegamos até, quando tem uma sequência de voo, nós chegamos até a não cobrar imposto nenhum para voar para o Ceará. Isso é uma coisa nova no país e nós conseguimos, junto com o Confaz, na luta. Foi uma luta muito grande, mas em 2 anos nós conseguimos mudar a ótica de como vai o país. São Paulo é muito grande. O São Paulo tem 62% dos voos do país, passam por São Paulo. Então, para alguma coisa acontecer fora de São Paulo, é uma luta muito grande. Porque a economia do país está em São Paulo, né? E nós mudamos a ótica. Hoje já conseguimos que uma pessoa saia de Salvador para ir a Paris utilizando o Rápido Cearense, como é de Manaus. Imaginar que uma pessoa sai de Manaus, voava 4 horas e meia para ir a São Paulo, para ir a Paris. Então nós encurtamos isso aí. E a gente estava bem, nós tínhamos um crescimento forte. Lógico que a base da gente é pequena comparado, nós temos, na verdade, 3,5 milhões de turistas brasileiros e 500 mil turistas estrangeiros, mas numa base que outro dia era 50 mil turistas estrangeiros. Então nós crescemos muito, chegamos a crescer, teve ano que nós chegamos a crescer 120% ao ano de turistas. E o crescimento, eu acredito que se a gente tivesse continuado no mesmo ritmo, a gente ia chegar ao final do governo Camilo, que tem dado muito apoio, a quase 800 mil turistas estrangeiros. Mas vamos recomeçar. O segundo bloco aqui das nossas perguntas e aí eu pediria aos secretários também que pudéssemos ser mais resumidos nesse bloco para que guardemos mais tempo para a retomada dos protocolos e as notícias positivas. Mas um bloco importante, esse bloco, para saber da desconexão. Foi um impacto muito grande, uma coisa inacreditável, nunca vista no mundo, quer dizer, o choque da economia, a paralisação que a pandemia trouxe. E a OMT, a Organização Mundial do Turismo, diz que, por exemplo, em maio, houve 98% de redução do setor, quer dizer, parou tudo. Então, a minha segunda pergunta para os senhores secretários, e aí começaria agora a resposta pelo secretário Arialdo e depois pelo secretário Lumetz, seria, no momento do choque, como a reação do governo do Estado, do governo federal, as medidas de apoio à economia, às pessoas, enfim, a articulação com o setor privado, enfim, como os senhores entendem do choque e também da primeira articulação, quer dizer, a chamada fase de sobrevivência do setor. Primeiro o secretário Arialdo, depois o secretário Lumetz. Por favor, secretário. Nós, em momento nenhum, nós fechamos hotéis no Ceará, nem pousadas. Quem fechou foi o mercado. A nossa articulação, a única coisa que nós fizemos foi que paralisamos o recebimento de voo internacional. O que aconteceu no Ceará é porque a conexão com os Estados Unidos ela ainda é emissiva. Nós mandamos mais brasileiros do que recebemos estrangeiros. E os brasileiros disseram muito corona. A abertura, a entrada de corona veio através dos voos da América. Eu digo isso porque nós somos receptivos nos voos internacionais europeus. E nós não tivemos nenhum caso de um turista estrangeiro com Covid. Nós tivemos casos da elite do Ceará ter viajado a Orlando, a não sei o que, e voltar com Covid. Mas isso aí, a desaceleração foi tão forte
que nós chegamos a ter, nós temos em a média de 4 mil voos nacionais e em torno dos 500 voos internacionais mês. 200 voos internacionais mês. E nós paramos 200 voos internacionais e chegamos um mês de ter 50 voos internacionais. De 4 mil, caímos para 50 voos. Secretário Lubet, por favor, como foi o choque aí na sua visão? Se quiser comentar também, não só São Paulo, mas no contexto nacional, como você entendeu as medidas do governo, a articulação público-privada na primeira onda do choque? Mas foi um choque global e que pegou a todos de surpresa, né? As pessoas foram tomando dimensão do tamanho da coisa no dia a dia, né? Eu mesmo imaginei, agora começou essa história, que era uma coisa para semanas. Eu me lembro disso, né? Poxa, né? Quarentena, porque as quarentenas elas foram curtas, né? Elas foram ampliando com o tempo, né? À medida que nós olhávamos o que acontecia na Europa, nos Estados Unidos, e aí começou a ficar assustador. No caso de São Paulo, olhar para Nova York, primeiro olhar para Milão, mas depois olhar para Nova York e ver que a cidade mais rica do mundo colapsava, né? Vamos voltar lá atrás, né? Não vamos olhar hoje, vamos voltar e pensar assim, poxa, São Paulo, com a mesma população, até maior, a grande São Paulo, 22 milhões de habitantes, até maior que... E Nova York colapsada. As pessoas em hospitais, em corredores, e aí começou a se levantar aquelas hipóteses do Imperial College, né? O Imperial College, não sei, eu acho que é o Oxford, aí Johns Hopkins, né? Universidade de Johns Hopkins, né? E aí começou a ficar um quadro meio assustador para uma cidade que não é tão rica quanto, é muito rica, mas não é tão rica quanto foi uma queda radical. Hoje nós estamos com 870 mil pessoas chegando, começou com 2,5 milhões e foi praticamente a zero, 5%, né? A zero. E o nacional também. Então foi um negócio assustador. Para as companhias aéreas foi o colapso dos colapsos. Os hotéis nós não fechamos, mas foi um blackout de dia, né? O grande medo era esse, né? A alternativa que o governo de São Paulo adotou, ela é uma alternativa técnica, né? Pelo tamanho, né, nós temos que optar por uma questão muito técnica, que é esse plano de contingência, com 20 dos maiores especialistas em saúde, né, infectologia, epidemiologia, com quem nós lidamos. Nós somos do grupo econômico do governo, coordenado pelo próprio governador, pelo vice, pelo Meirelles, né? E começamos a temperar, então, na saída, né? E com o aumento de equipamentos, né? Então, São Paulo praticamente triplicou o seu número de UTIs. Então, no programa São Paulo para Todos, nós fomos temperando com a ampliação de equipamentos, né, de hospitais para isso, inclusive em comunidades, para que os índices pudessem ser temperados, né? Então, você tem o índice de transmissão, mas você tem ocupação de leitos, né, a questão das UTIs, uma série de índices que nós fomos aí gerenciando, né? E aí, pouco a pouco, abrindo, que é o que nós estamos já na terceira fase da equação de Marcos. A equação de Marcos é 1, 2, 3, né, Marcos? Mas na 2 foi muito duro, muito duro. Dores assim de relacionamento muito grandes. Ao prepararmos os protocolos de saída, os restaurantes, os bares, são milhares e milhares aí com problemas. Criamos um programa de crédito, mas sempre não é suficiente, né? Ainda conseguimos algum apoio do governo federal, mas insuficiente, porque a demanda é muito grande. Infelizmente, também nosso sistema financeiro, bancário, é muito concentrado no Brasil, né? Isso é um problema de caráter mais estrutural. Essa concentração de crédito no Brasil dificulta muito o acesso às pequenas e médias empresas. Os Estados Unidos tem 4 mil bancos, então, se o banco da cidade não quiser emprestar dinheiro para o cliente da cidade, também não vai receber o depósito, né? O capitalismo americano é livre mercado, mas tem regras para livre mercado, né? E nós aqui, com essa concentração bancária, nós estamos, ainda que alguns bancos tenham feito bons movimentos, né, mas muito difícil essa travessia
muito doloroso para os negócios, com prejuízos grandes. Nós, então, no ano passado, nós chegamos a crescer 50 mil empregos, hoje nós estamos perdendo 120 mil empregos. Nossa intenção é recuperar mais da metade disso até o final do ano e recuperar o resto depois. Mas hoje ainda estamos numa fase difícil, Marcos, Arialdo, amigos, uma fase difícil que eu espero seja superada dia a dia com as medidas que nós estamos tomando aqui para que essa saída seja sustentável e segura para um grande turismo de médio e longo prazo, que nós possamos confiar, que ajude a retomada da economia de São Paulo pelo lado dos empregos e da geração de impostos. Muito obrigado, secretário. Nós chegamos agora à metade do tempo do nosso painel e vamos virar também a página, a partir do choque e da sobrevivência, vamos virar para a retomada. Então, a partir do secretário Arialdo, primeiro secretário Arialdo, nós queríamos ouvir de vocês em relação à retomada. Nós temos notícias da evolução da retomada dos voos nacionais e internacionais, a retomada de vários restaurantes. Na área de eventos também se vê alguma movimentação além do online que nos domina, mas algumas coisas presenciais começam a ser retomadas também. E, enfim, os governos, as entidades empresariais se articulam para retomar dentro da segurança, mas principalmente também para buscar um ânimo, né, uma energia, uma força, uma dinâmica nova para a retomada das atividades. Então, a minha pergunta, primeiro, secretário Arialdo, como o Ceará está na retomada? Voos nacionais e internacionais, a questão da abertura do setor de bares, restaurantes. Se você pode comentar também a questão dos negócios, eventos, qual é a sua expectativa e como estamos hoje? Secretário Arialdo. O Ceará hoje tem 96% da sua economia aberta, em pleno funcionamento. Ela tem restrições de quantidade de aglomeração de pessoas em alguns como restaurante, como eventos, que eventos eu acho que deve voltar em breve, com limitações, por causa da aglomeração que gera, não aqueles eventos usuários no Ceará, grandes eventos, 20, 30 mil pessoas, esses ainda vão demorar um pouco. Mas nós já estamos retornando com a Air France, com a TAP, já voa 2 vezes por semana, começou semana passada, já veio com um voo com 290 pessoas no primeiro voo. Nós estamos retornando com a Air France, a KLM deve retornar em novembro, a Air France retorna dia 10 de outubro, a KLM deve retornar em novembro, a Europa retorna dia 2 de novembro e a África deve retornar final de novembro. E também temos os voos para Guiana Francesa, que a Azul, até por contrato, deve retornar o mais breve possível. Deve ser até o final do ano. Nós retornamos todos os voos internacionais que nós tínhamos. E nós vimos negociando com mais 3 voos internacionais, que deverão, no ano que vem, acontecer. Mais 3 destinos. E os voos nacionais, dentro até dezembro, nós devemos estar com 80% dos voos, de todas as companhias, tanto a Azul, a Latam e a Gol, voltando a operacionalizar o RAB. E até dezembro nós devemos já estar com todas as frequências, caso não esteja um retrocesso no país, que esperamos que não haja. Mas nós estamos bem, a ocupação de Fortaleza já
desse final de semana foi 36%. A ocupação nas praias já chega a 80% em certas praias. Cumbuco chegou a 86% esse final de semana. E nós estamos tendo um bom movimento em todas as praias, menos Canoa, que ainda continua fechado, mas deve abrir essa semana que vem. E Jericoacoara foi o primeiro final de semana, foi 64% de ocupação, que é muito bom. Os hotéis estão abertos, nem todos os hotéis estão abertos nas praias, que tem uns que estão demorando mais, até para dar sequência ao fluxo, né? Que foi uma coisa que nós mesmo incentivamos, para não abrir todos os hotéis de uma vez e ficar todo mundo vazio com 10%. É melhor ir abrindo sequencialmente. Obrigado, secretário. Secretário Lumitz, agora, como está a retomada do turismo, dos negócios, do setor do turismo em São Paulo, particularmente voos Olha, São Paulo tinha uma previsão de 46 e 300 milhões de turistas em 2020. Nossa previsão, nós criamos aí um centro de inteligência de economia do turismo e nós começamos agora a fazer pesquisas desde o final do ano passado, e algumas delas com a FIA USP. Isso aí, 46 milhões e 300, nós estamos prevendo para cair aí para menos de 30 milhões. Ou seja, nós vamos perder os 17 milhões de viagens. E movimentação financeira, nós devemos perder aí uns 17 bilhões por conta daquele período, março, abril, maio, junho, ali, que foi muito ruim. Né? A volta ela está sendo maior no interior, mesmo que se você pega a Baixada, por exemplo, a Baixada teve 8 milhões no ano passado, ela vai ter 6 milhões esse ano. Mas ela vai ter um percentual maior sobre o turismo de São Paulo, como vai ter a Mantiqueira, onde tem Campos do Jordão, vai ser o Circuito das Águas, onde tem as nossas estâncias. Na verdade, nós temos 70 estâncias e 140 municípios de interesse turístico que recebem recursos e nós estamos tocando obra. Né? Nós temos orçamentário para isso. Então, assim, é um crescimento de turismo de proximidade nesse momento. A tendência hoje é de viagens curtas, há uma substituição do paulista querer viajar nesse momento para perto. Então, os finais de semana no litoral estão muito ocupados, dentro, eu diria, dos protocolos que os municípios fazem, porque nós nunca fechamos hotel, né? Como no Ceará nós não fechamos, nós o Estado. Nós estimulamos que houvesse responsabilidade dos municípios na gestão do turismo, né? Até porque tem o hotel muitas vezes tem uma função básica funcional na sociedade e até essencial, né? O hotel precisa hospedar a gente, que trabalha, que faz os serviços de natureza essenciais da sociedade. Então, hoje, nos finais de semana, em alguns casos, dependendo do município, que tem protocolo para 60% de uso, por exemplo, 40%, você não encontra lugar no interior e nem no litoral, nos melhores lugares, bons lugares, que as pessoas entendem que são para onde as pessoas retornam, né? Então, nossa preocupação hoje é ampliar o escopo de visibilidade. Por isso nós estamos lançando o Visit São Paulo para cumprir essa lógica aí de turismo regional. Não é o objetivo desmotivar as pessoas a viajarem para fora, mas é entender que, nesse momento, elas vão tender um pouco menos e vão tender um pouco mais a viajar internamente. O que nós estamos certos é de que nós temos que aproveitar esse momento para captar investimentos no exterior e melhorar o patamar do turismo, não só em São Paulo, mas em geral. Vocês sabem, a minha origem é Santa Catarina, eu penso igual para Santa Catarina, eu penso igual para o Rio Grande do Sul, eu penso igual para o Paraná, eu penso igual para Minas, eu penso igual para São Paulo, para o Ceará, para a Bahia, para a Amazônia, né? Mas para melhorar o produto turístico. Isso tem que ser uma prioridade. Você não pode ter um país como o Brasil, com 66% de cobertura vegetal e com os mais variados biomas, com o maior potencial natural de turismo do mundo,
e ter 12 milhões de visitantes em parques naturais, isso é piada pronta. É difícil explicar isso. Isso não faz sentido, o mínimo sentido. Os Estados Unidos têm mais de 300 milhões de visitantes em parques. Então, esse triste capítulo preconceituoso contra o turismo, eu acho que agora, Marcos, Arialdo, amigos, é um momento bom para passar isso a limpo. Né? Se perguntar o que nós estamos fazendo, o que nós estamos atrapalhando o nosso país, com tanto preconceito, conservadorismo. Né? E eu digo claramente aqui, marinas e portos turísticos no Brasil são uma dificuldade de instalar. Né? Resorts, eu vou receber essa semana aqui o doutor Rebelo da Almeida, que é um amigo do Ceará. Né? Ele é dono do grupo Vila Galé. A história dele para montar um resort no Ceará, o Arialdo não me deixa mentir, levou 10 anos, ou perto de 10 anos. O da Bahia ele desistiu de tanto incômodo. Né? Fazendo um hotel comercial agora aqui em São Paulo, né? Ele acredita, ama o Brasil, e se você perguntar para ele, para tantos outros parceiros nossos internacionais, todos pensam assim, o Brasil podia se transformar numa potência, né, de turismo. Né? E eu acho que chegou a hora de nós brigarmos por isso, deixarmos claro, saímos só da nossa limitação de convencimento e partimos para uma questão mais política. Eu acho que nós precisamos ser mais políticos em relação a essas nossas posições. Não é porque nós não temos mais parques naturais concessionados, mais equipamentos em parques. Aí você diz, vou botar um hotel num parque natural. Bom, aí começa uma discussão sem fim, que é contra a natureza, não sei o quê. Ora, as rotas cênicas na Noruega, né, eles têm hotéis adequadamente, em alguns casos, pequenas pousadas, green building, em outros, né, na porta, um resort médio. Depende, cada caso é um caso. Nós temos que começar no Brasil, nessa questão do turismo, mas não só, de forma geral, a começar a pensar com a nossa própria cabeça e nos próprios interesses do Brasil. Não podemos pensar com cabeça ideológica, pensando que essa divisão ideológica que pertence ao século XIX, nem 20 nem século XX, seja uma discussão que vai nos levar a algum lugar. E no caso do turismo, eu queria deixar consignado, o que eu tenho defendido sempre, e aqui para terminar o raciocínio, é de que fora do agribusiness nós não temos nada assim que nos coloque em primeiro lugar do mundo, a não ser o turismo. Não temos outra. Não tem, mas a indústria, tá, lógico, a gente pode fazer um grande esforço industrial, mas a China é a China, o Oriente é o Oriente. A disciplina deles é diferente. Inclusive, a lógica nacional desses países é diferente. Então, não temos tanta chance assim. Temos que reindustrializar o Brasil de forma inteligente? Claro que sim. Claro que sim, mas os empregos não virão daí, porque quanto mais nós reindustrializarmos de forma inteligente, mais produtivo terá que ser, menos empregos terá. Agora, a riqueza que nós temos, se você pega um Jalapão e vê que tem 100 quilômetros de estrada, que não tem acesso e que não pode fazer nada, né? Ou um parque da Capivara, ou, enfim, né? E não pode ser radicalizado. Esse debate não pode ser radicalizado. Essa questão de cassinos e resorts, o investimento desses aí é 2, 3, 4 bilhões de dólares. Né? O jogo é 17% do faturamento. O resto é o que comanda. E aí nós temos preconceito, mas com os controles que tem no Brasil, de COAF, etc., é muito melhor ter poucos e grandes negócios bem controlados do que um jogo em cada esquina, ou nenhum jogo que não permita esses grandes movimentos. Aí você diz, mas você é a favor. Aí começa um radicalismo tolo, né? A favor do jogo, não sei o quê, parará. Cuidado, nós queremos ser parte da OCDE, nós queremos ser parte do Clube das Economias dos Países Desenvolvidos. Eles têm solucionado isso. Lógico, aí é opinião pessoal. A minha opinião não é jogo em cada esquina. São grandes cassinos dentro de grandes resorts integrados, como é o caso do Sands, lá do Marina Bay Sands, aqueles 2 prédios, aquele prédio assim, né? O parque temático, o parque temático, o parque, enfim, hoteleiro, tudo junto, né? Ali saíram de 7 milhões para 21 milhões de turistas com aquele empreendimento. Aí saíram 20 hotéis no entorno. Aí você tem os artistas, a classe artística trabalhando. Aí você tem, olha, o Hotel Wynn, lá que eu visitei em Macau no ano passado, tem 150 milhões de dólares de obras de arte, inclusive de artistas contemporâneos. Os artistas ganham com isso. Os artistas se apresentam. Um show, uma montagem de show lá, ou em Las Vegas, é de 150 a 200 milhões de dólares de montagem.
Por isso que o Frank Sinatra cantava o ano inteiro, a Madonna cantava o ano inteiro, os nossos músicos precisam desse espaço. Então, assim, o Brasil é muito conservador. Questões que estão superadas no mundo inteiro, erros, inclusive, que outros países cometeram, do qual nós podemos nos apropriar, né? Eu já ouvi o Arialdo dizer, se o Arialdo quiser comentar, eu já vi o Arialdo dizer, eu não convido mais resorts para vir para o Ceará porque o licenciamento é muito difícil, né? É muito preconceituoso, né? E nós estamos com isso, e aqui eu termino a minha fala, permitindo uma imoralidade, se não uma amoralidade, porque o desenvolvimento é fundamentalmente uma questão moral. Por que é uma questão moral? É uma questão de oportunidade. Nós estamos aqui conversando porque alguém dentro da nossa cadeia familiar, em algum espaço, um pai, um avô, teve uma oportunidade que permitiu a educação dos seus filhos, ou que o Estado conseguiu naquele momento prover. Isso é questão de equidade. Num país rico, as pessoas não podem ser pobres. E um país com as riquezas que o Brasil tem que prestar muita atenção na questão do agribusiness, e já está prestando, deixando de ser importador para ser exportador de comida. Ninguém acreditava nisso, mas foi feito por 3 razões. Porque nós internacionalizamos a cadeia, porque nós botamos conhecimento para dentro e deixamos empreender, né? E hoje é a mesma coisa com o turismo. Nós precisamos colocar isso como prioridade, não em São Paulo só, não no Ceará só, mas em todo o Brasil. Veja que a marca Amazon sequer pertence a nós, pertence a uma empresa de comércio. Olha quanto a gente pisa na bola com essas coisas. O futebol nosso é outra vergonha, né? Nós temos os melhores estádios, entre os melhores estádios do mundo, temos os melhores jogadores, entre os melhores jogadores, e não temos futebol. Não temos essa indústria, né? Nem o café nós conseguimos dominar, né? Hoje melhorou muito, né? Nós temos agora os cafés gourmet, mas a Colômbia ficou com a fama. Então, falta de consistência nessa lógica de exportação de serviços. Nós precisamos de um discurso que vai da direita à esquerda, à centro, todos. Nós precisamos sair do convencimento entre nós aqui, Marcos, né, Arialdo, amigos, para um convencimento, de outros agentes, jornalistas, economistas. Os economistas, por exemplo, acham que nós somos assim, mas se a economia vai bem, então as pessoas viajam e o turismo vai bem. Não é isso, isso é uma parte do turismo. Se o turismo vai bem, toda a roda econômica anda bem. Muito bem, secretário Lumens, muito bem. O seu comentário nos provoca e nos anima, porque a gente consegue enxergar quanto temos ainda pela frente, quanto podemos avançar a partir da articulação público-privada, da academia, e da política, e da legislação, e da área jurídica, enfim. É uma provocação, um desafio, mas que nos anima. Nós estamos caminhando para o final, e aí eu vou juntar as 2 últimas perguntas em uma só, porque temos agora 8 minutos para concluir o painel. Eu pergunto, e a primeira resposta do secretário Arialdo, depois do secretário Lumens, a questão dos protocolos. Primeiro, os protocolos são mundiais, então muito se dizia que o Brasil precisava qualificar serviço, qualificar e tal, qualificar turismo. E agora nós temos que obedecer protocolos mundiais, porque o protocolo do avião que entra aqui em Fortaleza é o mesmo que desembarca lá em Madrid. Então, se essa questão dos protocolos, da certificação, do selo de biossegurança, se isso tudo não deixa de ser uma oportunidade de que nós possamos nivelar e melhorar e atingir um padrão mundial de qualidade de serviço, mesmo que seja a partir dos protocolos de segurança. Isso é uma primeira pergunta. E no final, a segunda seria como os senhores veem a retomada, quer dizer, o que as perspectivas de uma retomada de médio e longo prazo. Secretário Arialdo, então, primeiro os protocolos como qualificação e, em seguida, uma palavra, uma visão do futuro que se apresenta de curto e médio prazo. Eu gostaria de comentar sobre a palavra do Vinícius. Nós no Ceará temos um caso de investidor de 1 bilhão fazendo hotéis que fazem 3 anos que eu tento tirar licença. Eu tenho
na carteira, tenho 12 bilhões de investidores para fazer investimento no Ceará. E não consigo, não adianta. Vai lá, volta cá, não consigo. É papel, é não sei o quê, e não tem jeito. E a gente poderia estar o país inteiro bem diferente se houvesse, de fato, uma regulamentação federal clara. Elas sempre são dúbias. Você vai ler, ela dá margem para que as pessoas entrem com advogado de um jeito e de advogado de outro jeito. Isso é um erro que o Ministério do Turismo é omisso em lutar por isso. Quanto aos protocolos, acho que os protocolos eles já foram consolidados no mundo inteiro. Ele já tem certificação. O ideal seria todos os estados brasileiros ter uma certificação mundial. Não fazer o do Ministério, que o Ministério vai virar queijo. Todo mundo vai ter igual, porque vai ter aquele que é o beabá, e acaba não tendo valor, tem valor interno no país. Acho que todos nós devíamos lutar por uma certificação mundial, que também não tem dificuldade nenhuma de tirar. Os nossos protocolos estão de acordo com o do mundo. Eu tenho viajado, mesmo dentro da pandemia eu tenho viajado, e tenho visto que nós estamos de acordo. Não tem nada a desejar a nenhum país. E a retomada, acho que nós vamos começar, todos nós. Acho que o governo federal faz um erro estratégico no país, um erro mesmo profundo por causa do pessoal da Embratur, que tem um erro de acabar a propaganda nacional, vão fazer propaganda só dentro do Brasil. Eu acho um erro, é um erro estratégico do país inteiro. A Embratur tem que cuidar lá fora, e se ela quer cuidar aqui dentro, o Ministério que cuide, que vá, ou então faça um braço da Embratur para cuidar do turismo interno. É um erro, e sou crítico a esse governo que não sabe lidar com o turismo. Obrigado. Com relação aos protocolos, aqui, no que diz respeito ao governo do Estado, o grupo de contingência e o São Paulo para Todos, o movimento de organização da saída, que é o Plano de São Paulo, eles foram feitos com consultorias internacionais que fizeram pro bono. Consultorias internacionais que estão presentes em centenas, mais de 100 países, estão ajudando o governo do Estado de São Paulo com contribuição. Além disso, a FEA, em nosso caso, na Secretaria, a FIA-USP, FEA e a FIA-USP. Então, de olho no mundo inteiro. Ao mesmo tempo, quando nós fizemos os protocolos dos restaurantes, ou mesmo as aéreas nem precisam, porque as aéreas já estão ligadas a protocolo da EATA, enfim, aí já é uma coisa. Né? Mas mesmo os parques temáticos, os congressos todos, né, buscaram um alinhamento internacional. Né? Outro dia nós tivemos uma conferência com o presidente da GL Mundial. Né? Então a GL está presente aqui, é um exemplo. Mas não só, todos pertencem a entidades internacionais. Então os protocolos tendem a isso, né? Tendem a esse grau de segurança. E os fiscais dos protocolos são os clientes, né? Os pais que levam seus filhos. Né? Lógico que tem excessos, tem erros, né? Principalmente a juventude, que às vezes se considera invulnerável, né? O jovem tem essa condição de entender-se assim. Mas a pressão social também funciona pelo proprietário da casa, no caso de um restaurante, de um evento, pelos funcionários que têm medo de perder emprego. Então, o medo é educativo também, não o medo no mau sentido de manipulação, não, o medo no sentido de preocupação, né? O medo no sentido de cuidado. Então, no que diz respeito a isso, eu não vejo maiores problemas da população brasileira. Eu tenho observado aqui em São Paulo, eu viajei para o interior na semana passada, na semana anterior, muita consciência, mesmo aqui em São Paulo, na cidade de São Paulo. Eu acho que a imprensa às vezes mostra os casos que saem da curva, né? Não vai mostrar, olha, isso é um restaurante normal, funcionando normalmente, porque a normalidade não é notícia. Né? Mas isso é assim. Na retomada,
agora começou a retomada, né? Nós temos que ficar de olho hoje no que vai acontecer na Europa. Nós temos essa vantagem, com o verão europeu, tentar entender se as aglomerações na Europa vão gerar uma diferença entre o que seja o que nós estamos vivendo, uma grande onda que está acontecendo no mundo, e depois da grande onda, alguns spikes, né, algumas subidinhas, e que vai ali, como aconteceu na Nova Zelândia, e fecha 3, 4 dias, ou uma região norte da Espanha, isso e aquilo. Né? Isso nós vamos aprender agora, nós vamos saber isso. Eu não estou falando da vacina ainda, a vacina é uma outra linha de raciocínio. Né? Estou falando da linha do novo normal, da prática, né? De adaptação. Então, a adaptação, eu acho que é isso. Agora, existe, além da adaptação, existe, além da vacina, existe a força da tecnologia. Então, por exemplo, existem já testes que estão sendo feitos em 15 minutos. Né? Quer dizer, quando você chega em Dubai hoje, a Emirates está dando um seguro de 150 mil euros. Se você tiver que ficar em quarentena, você veja que o seguro já muda o papel. E, bom, os países do mundo inteiro estão exigindo seguros. Né? O Brasil exige seguro quando alguém vem para cá. Né? Seguro é uma coisa. A outra é, quando você chega em Dubai, você é testado. Só que a hora que você tiver um teste mais rápido, por exemplo, que fosse na saliva e fosse imediato, as viagens ficam mais tranquilas. Né? Então, tem a questão tecnológica também que está vindo de lá para cá. Nós estamos indo aqui nos adaptando. A tecnologia vem de lá para cá, essas coisas vão se encontrar. E a vacina corre aqui do lado. A vacina é a mãe de todos aqui, mas ela pode chegar a 70%, 80%, nem uma vacina é 100%, pode chegar a 95%. Né? Uma vacina chega a 95%, ela não chega a 100%. Ok, é muito 95%. Se você cruzar com os outros elementos de cuidado e você cruzar com a imunidade de rebanho eventual da vacina que ela propicia, então você geraria. Né? E são hipóteses, para quem não é epidemiologista como eu, né? Mas que conversam. Até conversei muito com o Dr. Esper Calas, nós fizemos um call juntos. Né? Então, são essas as variáveis. Né? E nós temos que ser otimistas e aproveitar, eu insisto muito nisso, ouvindo ali o que o Arialdo falou das dificuldades, do conservadorismo, nós temos que estabelecer nesse país a fórmula do diálogo. Se nós não começarmos a dialogar, no nosso caso do turismo, mas nos outros também, nós não vamos conseguir progredir. Esse episódio da menina de 10 anos estuprada foi um exemplo de radicalismo. Nós não podemos mais viver num país, eu acho que assim, a lição, o Brasil precisava passar pelo radicalismo daqui, de lá, etc., para acabar com essa hipocrisia toda. Ok, então deu. Entendeu? É preciso chegar uma hora e parar com isso. Né? As pessoas precisam criar um centro racional e começarem a entender as coisas com as suas próprias cabeças e terem a coragem de enfrentar os radicalismos de cá e de lá. Né? Porque só servem aos dois extremos. O radicalismo serve aos dois que se auto e retroalimentam. Nós, o povo brasileiro, está aqui no meio, a vida é no meio. E em qualquer lugar do mundo, a não ser que você esteja vivendo um regime revolucionário, e todas as revoluções na sua lógica, dão errado. Morre muita gente e aí volta, mesmo na França, a Revolução Francesa trouxe Napoleão III, trouxe Filipe XVIII de volta, quer dizer, não é assim tão simples. Né? E de uma destruição. A Revolução Soviética morreram muitos milhões de pessoas, 20 milhões, 30 milhões. Essas revoluções mataram 100 milhões de pessoas. Né? O melhor modelo é o modelo inglês, né, de evolução. Né? Os comuns crescem, os lords saem de cena, nem temos lords, nem precisamos disso, mas eu acho que a gente precisa estabelecer a lógica do diálogo para solucionar os problemas e ir equacionando um por um. Cada passinho que a gente der para frente, como nós somos 220 milhões de pessoas, é um monte de passinhos. Né? Nós somos muita gente. Então, se a gente for andar todo mundo para frente, as instituições, as pessoas, e conseguirmos andar para frente, eu acho que nós vamos ter um bom país, que é o que nós queremos, um bom país. Vamos lutar por isso. Bom, secretários, eu agradeço, eu represento aqui no Ceará Global a FEComércio, o sistema FEComércio, e é um prazer concluir aqui esse nosso painel. E para concluir, o secretário Lumas está com o microfone aberto, eu pediria ao secretário Arialdo que abrisse também o microfone, secretário, e que nós, com os 3 microfones abertos, pudéssemos
eu, de minha parte, agradecer e... Eu pensei, Marcos, você ia propor, eu pensei que você ia propor que a gente fosse cantar. Vai cantar o quê? Que música que ele vai pedir? De minha parte, eu agradeço, porque ouvir vocês, para mim, foi um aprendizado muito rico e eu tenho certeza que todos os nossos ouvintes estão comemorando a riqueza de informações, da visão e das boas notícias. Eu acho que eu, pessoalmente, saio muito otimista do que temos pela frente. E os microfones abertos para Lumen e Arialdo fazerem a sua despedida. Da minha parte, eu falei bastante, então eu estou satisfeito com poder externar os pontos de vista que eu considero importantes, pelos quais eu venho lutando há muito tempo, de que o turismo pode fazer muito pelo Brasil, porque o Brasil recebeu essa condição, essa dádiva, esses talentos, nós temos isso, né? Nós temos responsabilidade de fazer com que isso seja bom para o nosso povo, não só para o povo do mundo inteiro. Então, se nós fizermos parques, não será só para nós, será para o planeta, né? E aí nós teremos uma melhor imagem, né? Nós seremos melhores e percebidos como melhores. Nós precisamos mudar isso, né? Mudar a nossa hierarquia das importâncias. E, nesse caso, o que eu tenho defendido aqui é que essa lógica do turismo, das viagens, desses potenciais naturais, culturais das nossas regiões, podem gerar oportunidade para a nossa gente e recolocar o nosso país num eixo que vai ajudar a indústria, que vai ajudar toda essa movimentação econômica, as pequenas empresas e tudo mais, e que vai melhorar a nossa visão lá fora, até porque a gente viaja muito, a Arialdo viaja até mais do que eu. As pessoas esperam muito do Brasil. Um país rico, grande, de gente animada. E eles perguntam, o que vocês vão fazer? Né? Porque não tem lugares do mundo que não tem mais muito o que fazer. Está tudo feito ou não tem espaço. Né? Você vai dizer assim, mas a Itália já fez tantas vezes, está tão pronto. Né? Tanto que eles exportaram gente para cá e para o mundo inteiro. Mas o Paraguai, coitado, é pequeno, pode fazer bastante, mas não muito. Quantos países podem fazer muito? Nós podemos fazer muito. Essa é a nossa história. Nós podemos fazer muito e deveríamos lutar muito para tornar um país de 20 milhões de turistas ano. Nós temos um histórico de 5 milhões a 6 milhões, dependendo da Argentina. Se a Argentina vai bem, nós temos 6 milhões. A Argentina vai mal, nós temos 5 milhões. Então, nós precisamos lutar muito. O Brasil tem a capacidade enorme, como o Vinícius fala. Os parques nacionais, eu estive na China olhando os parques nacionais da China, são fantásticos e recebe 16 milhões de turistas ano, um parque nacional da China. Quer dizer, o potencial da gente é muito grande, mesmo. Estou falando dentro do turismo interno nacional. E você chega num parque da China, não tem muito mais do que os nossos, não. Tem o quê? A infraestrutura montada. Que nós não temos. Eu acho que nós temos um grande caminho no país de sermos grandes mesmo, e ser a segunda ou terceira maior economia do país. Isso é factível. No Ceará, nós temos condições de, em 5 anos, 6 anos, ser a primeira economia do Estado. Porque não falta muito, falta pouco. Falta a gente desenvolver, principalmente Fortaleza. Fortaleza, nós precisamos aumentar a atividade de Fortaleza. Acredito muito no turismo no país e luto por isso. Lutamos, né? Muito bem, senhores secretários e aqueles que nos acompanham. Muito obrigado. E o Ceará Global continua. Obrigado.